Olá, boa noite a todos. A graça e a paz do nosso Deus. Gostaria de desejar a toda a sua família, todas as bênçãos do Senhor, e que Ele seja o teu protetor, que Ele possa, nesse momento, te sustentar com a sua destra. Que Deus abençoe grandemente. Nós estamos mais uma vez ao vivo, por esta live, hoje, 20 de maio de 2020, para a glória do nosso Deus. Obrigado a todos que nesse momento nos acompanham. Nós estamos mais uma vez aqui e temos um slogan, nesse momento criamos um slogan que diz: prédio fechado, igreja aberta. Nós estamos, graças a Deus, trabalhando, estamos dando continuidade ao trabalho do Reino de Deus, claro, de uma maneira não muito legal, não muito boa, porque o que nós gostaríamos realmente era que todos nós pudéssemos estar juntos aqui, como família, trabalhando e louvando o nome do nosso Deus, assim como Ele merece. Mas Deus escuta as nossas orações em casa, Deus vê o nosso trabalho em casa também, então vamos dar continuidade a esse trabalho, tá? Eu gostaria de mandar nesse momento um abraço, dar as boas-vindas a Giovana Lopes, minha filha, a irmã Osmarilda, Deus abençoe. Nós temos a participação também da Ismara, obrigado Ismara. Tatiana acabou de entrar também. E claro, muitos estavam atentos, esperando esse momento. Esse mês de maio é o mês da família, o mês em que nós estamos tratando, a família. E eu espero que cada mensagem, cada sermão possa chegar e adentrar na tua casa, e não só a tua casa, mas, claro, também ao teu coração, ao coração da tua família. Hoje nós vamos falar sobre um sentimento que, de certa forma, atrapalha também, é a ira. E esta ira, assim como outros sentimentos, como o rancor, como a raiva, como as discussões, as intrigas, elas têm adentrado nos lares. E isso, com certeza, atrapalha o bom andamento aí dos relacionamentos familiares, E o ambiente familiar, ele faz toda essa diferença na vida das pessoas, Isso determina a maneira como elas enfrentam a vida, A família, ou melhor, a vida familiar consiste nessa convivência íntima, com pessoas de idades, hábitos, personalidades diferentes. Por isso, ela é um campo propício, onde há inevitáveis atritos, Com certeza a gente sabe que no meio dos relacionamentos também há atritos, há discordâncias, E no entanto, vamos viver um clima de harmonia e de respeito. É possível, nós vamos aprender que é possível, Mas o inimigo, ele não se cansa de trabalhar contra essa harmonia, que tem gerado, aí então muitas coisas ruins no âmbito familiar, tá? Então o inimigo, ele trabalha 24 horas. Enquanto nós pouco lemos a Bíblia, e até mesmo como família, o diabo, ele trabalha 24 horas para tentar atrapalhar o bom andamento no seio familiar, tá? Quero mandar mais um abraço aqui para quem está conosco também. Madelman está aqui conosco, mas já mandou o seu boa noite a todos. O irmão Francisco já compartilhou aqui. Nós temos também aqui conosco, nos acompanhando, a irmã Ilse Brito, tá? O Erisvaldo também, Erisvaldo Pereira Gomes está conosco também. Meu abraço a você, meu querido. Irmão Estevão Nascimento acabou de entrar, está nos acompanhando também com a família. Que Deus abençoe grandemente esta família. Muito bem, amados, gostaria de
ler um versículo bíblico que está aqui em Efésios capítulo 4, já separei aqui, já coloquei ali na tela. Efésios capítulo 4, versículo 26 e versículo 27, que diz assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo, né? Não deis lugar ao diabo. Então a gente está aí vendo um versículo de Paulo escrevendo aos Efésios, ele vai falar desse sentimento, quando ele diz irai-vos, ou seja, é até permissivo que a gente às vezes se ire, mas Paulo vai dizer, cuidado para que não se ire e depois venha pecar, né? Porque isso é pecado, a ira é pecado. E ele faz também um alerta, quando ele diz que não se ponha o sol sobre a vossa ira, ou seja, antes do sol se pôr, então já procure a pessoa, já resolva o seu problema com ela. É fácil, pastor? Não é fácil, é difícil, realmente. Mas nós podemos trabalhar muito bem isso quando nós nos atentarmos para o que a palavra de Deus nos fala, nos diz, nos ensina quanto a esta questão, e que de hora em hora isso acontece dentro dos nossos de ódio, de rancor, de raiva, que é dirigida contra uma pessoa ou contra uma ou mais pessoas, né? E em razão, claro, de alguma ofensa, de algum insulto e etc., né? O rancor generalizado em funções de alguma situação injuriante, fúria, cólera, indignação, né? E o que a gente tem visto? A gente tem visto que muitas famílias estão se perdendo, ou melhor, estão perdendo esse relacionamento que o Pai quer que nós tenhamos. É um relacionamento de paz, relacionamento de alegria, de sinceridade, um relacionamento transparente, de amor, né? E hoje as famílias, elas estão construindo muito mais paredes do que pontes, né, que venham ligar, né, um coração ao outro, né? Por que os casais hoje, por exemplo, fazem festas para comemorar a vida dos outros e não fazem para si mesmos, não fazem para eles, né? Exatamente por causa dessa ira. Quando você começa a se irar, a brigar, quando você vai, sabe, montando no seu coração, nesse ambiente familiar, esse tipo de sentimento, é como se você estivesse criando uma barreira dentro do seu coração, ou melhor, ao redor do seu coração, onde você não permite mais repassar esse amor às pessoas, e nem receber amor. Ou seja, a ira, ou qualquer um outro sentimento, ele deve ser tirado do seu coração. Ódio, rancor, e infelizmente isso atrapalha os relacionamentos, né? O que a ira pode nos causar? A ira, ela causa em nós a falta de perdão, por causa, né, desse sentimento, né, que é a ira. Ela causa também inimizades por conta das atitudes. Ela causa enfermidades no corpo e também da alma. A ira também pode causar em nós, né, doenças, né, como eu já falei, por conta das palavras ditas fora do tempo. Atos impensados, né, por causa do ímpeto. Você fala sem pensar, e tem um detalhe: a palavra, quando ela é lançada, é como uma flecha. Ela não volta mais. Aquela flecha, aquele momento já foi lançado, não volta mais. É como o tempo. Tempo, depois que ele passa, já era. Ele não volta mais. Uma palavra maldita, mal falada, depois que fala, não volta. Você pede perdão, amém. Isso vai depender muito do coração da outra pessoa. Às vezes pode se resolver ali.
mas o diabo ele vai tentar trabalhar para que fique aquele sentimento ali de ódio, de rancor, e que possa realmente atrapalhar o relacionamento, né? Isso é um perigo, né, que tira com certeza a paz da sua família, né? E o que a Bíblia fala sobre a ira, né? Gálatas capítulo 5, versículo 20 diz assim, a ira é uma obra da carne, né? Está lá naquela lista das obras da carne. E lá no finalzinho vai dizer, né? As pessoas que praticam estas obras não herdarão o reino de Deus. E a ira está lá no meio, está envolvida, né? Pastor, sou muito irada, sou muito irado. Cuidado, a ira é um pecado, né? Se controle na hora de falar as palavras, né? Na hora de discutir alguma coisa em família, com seus filhos. Calma, calma, não adianta querer gritar, não adianta querer discutir, isso não vai resolver nada, né? Deus, ele coloca em nós um fruto do Espírito, que é paciência. Paciência. Não vai resolver nada. Ira não resolve nada. Não adianta. Pelo contrário, a ira causa violência. E é um perigo, né, na vida do casal, na vida de uma família, né? O Salmo 37, versículo 8 diz que nós devemos deixar a ira, porque a ira não é boa. Mateus capítulo 5, versículo 22 diz que nós não devemos nos irar contra o nosso irmão. Aí em Provérbios 22, no versículo 24, diz que nós precisamos evitar a ira, né? Porque, como eu já falei, a ira causa a violência, né? No mundo cercado de violência, o Senhor cuida e guarda do seu povo dos diversos perigos que possam surgir, diferentemente do padrão mundano, né? Nós somos ensinados a viver em paz com todos e amar também aos inimigos e orar também por aqueles que nos perseguem. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 44, né? Aí em Provérbios 15, no versículo 1, né, a palavra dura provoca a ira, né? Por isso é bom falarmos mansamente. Quando ouvirmos uma palavra dura, responderemos, né, claro, com brandura, para desviar a ira de nós e também do outro. Às vezes a pessoa vem com toda aquela ira, né, armado, né? Quando a gente estava falando de relacionamentos no mês de março, a gente estava tratando exatamente sobre isso, de algumas atitudes que poderiam melhorar esse âmbito, né, no relacionamento, para que houvesse a paz. E uma das atitudes é exatamente a resposta. A pessoa vem armada, vem pronta para brigar, vem cheia de ódio, cheia de rancor. Você diz uma palavra tranquila, você usa a palavra de Deus, você fala mansamente, e isso é como se jogasse água em cima do fogo. Às vezes o marido, né? Às vezes a esposa, às vezes o filho, com uma palavra, vem com muita rigidez. Você, calma, né? Tranquilamente, você consegue mudar ali aquele clima, né? Porque se você for responder com a mesma moeda, né, com certeza vai criar um problema, vai criar uma violência, né? Nós temos alguns exemplos na Bíblia de pessoas que se iraram, né? Lá em Gênesis capítulo 4, no versículo 5, Caim se irou contra o seu irmão e ele o matou, né? Lá em Números 20, versículo 10 e 11, Moisés se irou contra o povo de Israel, justamente, mas pecou contra o Senhor, né? Lá em 1 Samuel, no capítulo 20, versículo 30 e 31, Saul se irou contra Davi, tentando
matar a Davi por várias vezes, né? Então, por isso que eu falo, a ira, ela gera essa violência, e a violência pode gerar a morte, né? E talvez você me pergunte, pastor, como eu posso então evitar, como é que eu posso vencer a ira, né? Primeiro, eu acredito que você pode, antes de falar ou de praticar alguma coisa, pensar um pouco, né? Como a palavra de Deus diz, irai-vos, mas não pequeis, pois muitas vezes nós temos até razão em nos irar, né? Mas como sabemos, a ira é um pecado, né? E nós devemos parar um pouco, devemos pensar, acalmar e então agir para não ocorrer o risco de se precipitar e pecar, e às vezes até perder uma amizade, né, por conta da ira, às vezes até perder um relacionamento antigo, porque não parou um pouquinho, porque não pensou antes de falar. Você também deve racionalizar as coisas, né? Ou seja, não agir pela emoção, né? Lá em Jonas, no capítulo 4, versículo 4, é razoável a tua ira, né? E sempre que acontecer algo que pode nos provocar, é bom primeiro perguntar a si mesmo: eu tenho razão em estar irado? Vai resolver? Né? Isso será que não vai fazer mal ao invés do bem? Estar irado, se colerizar, criar algo no coração ruim, não vale a pena se irar. Você também deve esperar. Eclesiastes capítulo 7, versículo 9 diz que nós não podemos nos apressar em nos irar. Tá bom? Nós também devemos orar. Veio alguém com aquele ímpeto, você se retira, vai orar, pede a Deus para que tudo aquilo passe, ou até mesmo a oração, ela serve para te preparar para algo pior, né? Porque às vezes a pessoa vem e naquele horário, naquele tempo, naquele momento da carne ali, você pode responder de maneira errada. Então nós aprendemos que primeiro nós podemos pensar, nós podemos racionalizar, nós podemos esperar, nós podemos orar, e também nós podemos, ao invés de se irar, pedir perdão, né? A palavra de Deus diz: antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, né? Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo, né? O perdão não é nosso, é de Deus, tá? Então, como eu falei, a ira, ela pode causar a violência, né? Provérbios capítulo 3, no versículo 31, diz assim: não tenha inveja de quem é violento, nem adote nenhum dos seus procedimentos, né? Então, quem é violento, você deve se afastar, né? Deve tratá-lo, né, com amor, mas também evitando a inveja, né? Evitando ali estar muito próximo, ou talvez atentando para um dos seus procedimentos. Então, o resultado da ira é o pecado. A ira sempre tem consequências, e o seu castigo, né, para que nós possamos ou podemos aprender a nos controlar, né? A ira do homem nunca vai superar a justiça de Deus. Nunca. Não adianta queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos, né? Querendo resolver tudo sozinho, né? Que não estaremos fazendo o que é certo. E aí então nós precisamos deixar tudo nas mãos de Deus. A palavra de Deus, ela diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, né? Nós cristãos, nós precisamos aprender mais de Jesus, né? Porque Jesus é manso
e é humilde de coração. Que haja paz em nossas famílias, que haja amor entre nós, que o Senhor possa estar tratando, por acaso, alguém no seio da família que é muito irado, que se coleriza muito rápido, para que possa, antes de praticar ou de se envolver com esse sentimento, tenha amor, aprenda com Jesus, tenha paz, e que a paz possa reinar em seus corações. O meu abraço a todas as famílias da Igreja Batista em Redonda. Que Deus os abençoe grandemente. Eu quero agradecer a mais irmãos que estão conosco, nos vendo, nos assistindo. O meu abraço especial para você. Eu estou aqui sem o meu celular apagou aqui, não tenho mais como ver o nome dos meus irmãos, mas eu sei que entraram outros irmãos, tá? Mandei o meu abraço já para todos aí, mas que a paz do nosso Deus, que excede todo entendimento, esteja com você. Meu obrigado, irmão Delman, irmão Tiago, está aqui conosco, irmão Érico não pôde vir, meu abraço, irmão Érico também, muito obrigado pelo apoio. Irmão Oséias também, que contribui aqui aos domingos pela manhã, não deixe de assisti-lo, a aula da Escola Bíblica Dominical é muito importante para você, para o seu crescimento, para o crescimento da sua família, então não deixe, tá, de ver. Depois, com calma, você também pode acessar o Facebook da Igreja Batista em Redonda, no Instagram, e pode acompanhar a mensagem, que é trazida nos domingos pela manhã, no domingo à noite, nas quartas-feiras, tá? Então você pode nos acompanhar. Meus irmãos que estão distantes aí, o meu abraço, Deus abençoe grandemente, tá bom? Que a paz de Deus possa adentrar em seus lares. O meu muito obrigado, que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.